Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aos céus da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, onde um nome se destacou: Heinz Nock. Uma das coisas que marcaram a Segunda Guerra Mundial foram as campanhas de bombardeios estratégicos levados adiante pelos países envolvidos no conflito. Uma das coisas que fez a Segunda Guerra Mundial ser considerada uma guerra global e total foi o fato de que esses bombardeios aconteciam e eles atingiam indiscriminadamente militares, civis, casas e instalações, pontes e ferrovias, infraestrutura que permitia a sobrevivência e a existência das cidades europeias ou asiáticas durante a guerra ou antes dela. E ações extremadas como essa resultaram em reações também extremadas. Vamos ver nesse vídeo de hoje a história de Heinz Nock, que se destacou lutando contra os bombardeios pela Alemanha. O bombardeio estratégico sustentado de ferrovias, portos, cidades, moradias de trabalhadores e civis e distritos industriais em território inimigo foi uma prática que veio junto com o advento da Segunda Guerra Mundial. O bombardeio estratégico, como uma tática de guerra, é distinto tanto do apoio aéreo aproximado das forças terrestres quanto do poder aéreo tático. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos estrategistas militares do poder aéreo acreditavam que as forças aéreas poderiam obter grandes vitórias atacando a infraestrutura industrial e política em vez de alvos puramente militares. Este é um assunto extremamente polêmico. Esse tipo de bombardeio estratégico começou com a guerra, em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. E a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, começou a bombardear cidades polonesas e a população civil em uma campanha de bombardeio aéreo. Vários episódios marcaram a Segunda Guerra Mundial, como consequência desses bombardeios. Dresden, Hamburgo, Colônia, Londres, Roterdã, a Normandia, enfim, muitos episódios de ataques indiscriminados. Isso sem mencionar a Guerra do Pacífico, onde japoneses inicialmente e depois americanos também adotaram a mesma tática. Foi neste cenário que surgiu um ase alemão chamado Heinz Nock. O capitão Heinz Nock é uma figura polêmica. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, apesar de ter sido abatido inúmeras vezes, após também abater inúmeros aviões aliados. Ele nunca abriu mão das suas convicções políticas e foi um defensor de algumas ideias nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Um piloto extremamente habilidoso que defendeu o seu país, mas como muitos jovens alemães que nasceram após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, no início da década de 1920, foi contaminado pelas ideias do líder Adolf Hitler e as defendeu até o fim de sua vida. Mesmo após a guerra, militou politicamente. E sua história nos impressiona até hoje. Nock era filho de um policial e nasceu em março de 1921, na cidade alemã de Hamelin. Em 6 de julho de 1938, enquanto assistia uma exibição aérea, Nock fez seu primeiro voo em um antigo avião de transporte e logo após já fez o exame preliminar para entrar na Luftwaffe. Após um treinamento ao longo de 1939, participou em 1940 de um grupo de combate, entrando em ação na França. Já no início de 1941, juntando-se ao grupo de caça 52, atuou na invasão da Rússia e de várias missões também na proteção dos cruzadores alemães nas costas da Escandinávia. Em 1943, à medida em que a ofensiva de bombardeiros diurnos da Força Aérea Americana aumentava de intensidade, o mesmo aconteceu com a ação dos grupos de caça e JG-11 encarregados de defenderem aquela região da Alemanha alvo dos bombardeiros americanos. Foi nessa ocasião que Nock abateu seu primeiro bombardeiro pesado, um B-24 Liberator, sobre a cidade industrial de Zwischenau, em 26 de fevereiro. O desafio de atacar bombardeiros fortemente armados
fez com que Heinz Knock desenvolvesse uma tática até então inédita no início de 43. Como os bombardeiros voavam nas chamadas caixas, boxes defensivos, ou seja, um avião defendia um outro com suas potentes metralhadoras, Knock e seu colega, o tenente Dieter Gerhard, desenvolveu uma tática até então inédita para quebrar as chamadas caixas de combate, boxes, em que os aviões se protegiam mutuamente com suas inúmeras metralhadoras pesadas. Romper esse sistema defensivo dos bombardeiros era um desafio, e Knock teve a ideia de lançar bombas aéreas contra os aviões, comprometendo assim as formações defensivas dos americanos e tornando as aeronaves mais vulneráveis. Knock, após conquistar sua quinta vitória, abatendo um B-24 do 93º Grupo de Bombardeiros Americanos em 18 de março sobre Helgoland, conseguiu, logo a seguir, no dia 22, abater uma fortaleza voadora, um B-17, o Liberty Bell, do 91º Grupo de Bombardeiros, com uma bomba de 250 quilos, interceptando no seu voo de retorno após atacar Wilhelmshaven. O bombardeio caiu no Mar do Norte, a oeste de Helgoland, e toda a tripulação foi morta. Assim, ele se tornou o primeiro dos poucos pilotos de caça na história da aviação a destruir uma aeronave inimiga com uma bomba. Apesar desse sucesso, a Luftwaffe restringiu essa prática, pois o transporte da pesada bomba afetava o desempenho de altitude do Messerschmitt Me-109G, tornando essa aeronave vulnerável a qualquer caça americano. No dia 25 de abril, Knock foi ferido na mão por um artilheiro de um bombardeiro que ele atacava e teve parte de seu polegar amputado. Em agosto de 43, enquanto interceptava um ataque à cidade de Regensburg, ele foi novamente ferido por fragmentos de estilhaço e sua aeronave danificada pelo fogo, tendo que fazer um pouso forçado perto de Bonn. Voltando à ação, em setembro de 43, Knock derrubou mais um B-17, usando foguetes não guiados. E ao encontrar caças de escolta da Força Aérea Americana, ele abateu um P-47 Thunderbolt e foi abatido logo a seguir por um outro P-47. Tendo sobrevivido ao salto de paraquedas, Knock foi novamente derrubado no dia 4 de outubro de 43, depois de danificar um B-24 do 392º Grupo de Bombardeiros. Ele caiu no Mar do Norte, muito frio, mas, com a cobertura de caças da sua unidade, conseguiu subir um bote inflável lançado por um Focke-Wulf e foi resgatado 2 horas depois. Em 10 de outubro de 43, novamente em ação, Knock obteve a sua 18ª vitória, abatendo um P-47. Em 4 de março de 1944, Heinz Knock, junto com outros pilotos da Luftwaffe, abateu 12 dos 60 P-51 Mustangs que protegiam um grupo de bombardeiros sobre a Alemanha. Já em abril de 44, Knock voou pela primeira vez o caça-jato Me-262, o Messerschmitt, e foi promovido ao posto de Hauptmann, capitão, por bravura diante do inimigo. Aos 23 anos de idade, Knock era, na época, o mais jovem comandante de grupo da Luftwaffe e foi abatido novamente em 29 de abril por um P-47, sendo hospitalizado após o salto. Em agosto de 44, ainda se recuperando dos ferimentos, Knock atuou sobre a frente da Normandia, abatendo mais aviões, como 2 P-47 e um Spitfire. A seguir, abateu um P-38 Lightning e 3 Mustangs P-51, mas ao abater o último dos 3 P-51, ele também foi abatido e saltou atrás da linha de frente, esquivando-se da resistência francesa e conseguindo voltar em segurança às linhas alemãs. Por incrível que pareça, o ferimento mais sério sofrido por Knock foi em terra. Quando estava se transferindo para Viena, ele foi gravemente ferido nas pernas por uma mina terrestre plantada pelos partisãs durante uma viagem de carro perto de Praga, em outubro de 44. Recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 27 de abril de 1945 e assistiu ao fim da Segunda Guerra Mundial, retornando à vida civil. Em 1951, Heinz Knock foi eleito
para a legislatura da Baixa Saxônia como membro do Partido Socialista do Reich. Partido esse que foi decretado pelo Supremo Tribunal da República Federal da Alemanha ilegal em 1952. Nock permaneceu na política como membro do conselho da região onde vivia e também atuou como gerente de uma cervejaria. Ele era membro do Partido Liberal Democrático Alemão e foi eleito para o Parlamento Comunitário nas eleições de outubro de 56, ocupando o cargo até 1968. Aposentou-se em outubro de 72 e, em meados da década de 80, ingressou na Universidade Osnabrück para estudar literatura e filosofia. Nock escreveu 2 livros, um sobre a sua carreira na guerra, intitulado Eu Voei pelo Führer, que foi publicado em 1952 e tornou-se um best-seller internacional. O livro é considerado um clássico da aviação e uma das primeiras narrativas a aparecer no Ocidente, contada por um dos ases da Luftwaffe. Suas memórias mostram claramente um entusiasmo inicial pela guerra, mas tornam-se mais sombrias e desmoralizadas a partir de 1944. Em suas últimas anotações no livro, Nock mostra vontade, naquela época, de encontrar um armistício com os aliados ocidentais e continuarem a guerra juntos contra a União Soviética. Nada mais típico. Além desse livro, Eu Voei pelo Führer, o capitão Heinz Nock também publicou um diário em formato de livro que foi lançado no Brasil, ao contrário do seu primeiro livro. Trata-se de A Grande Caça, onde ele narra as peripécias pilotando o ME-109 ou mesmo o ME-262 durante a Segunda Guerra Mundial. Um livro interessante para quem gosta de aviação. Heinz Nock era tão complexo e tão controverso que, após a sua morte, o seu túmulo até hoje está desconhecido, um segredo da família que evita a peregrinação de neonazistas ou caçadores de história até a sua sepultura. Espero que você tenha gostado dessa história e, se gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Quem quiser ler o livro do Heinz Nock, A Grande Caça, você deve encontrá-lo talvez aí na estante virtual em algum sebo. Mas falando em livro, eu queria agradecer ao JB Rosa Filho, que me enviou esse livro, Nazistas no Brasil, 1943. Um belo livro que mistura história real e ficção e toca num assunto sempre polêmico da presença dos nazistas aqui no Brasil. Ele me enviou, na realidade, 2 livros, um com dedicatória e o outro para sortear para os inscritos no canal. Então, deixe o seu comentário dizendo: quero participar do sorteio do livro 1943, Nazistas no Brasil. E em breve faremos o sorteio. Espero que tenham gostado do vídeo e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.